Vou falar agora um pouco sobre os blocos econômicos. Vou começar falando sobre União Europeia. A União Europeia foi oficializada no ano de 1992 através do Tratado de Maastricht. Este bloco é formado pelos seguintes países: Alemanha, França, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Países Baixos, Bélgica, Dinamarca, Itália, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Grécia, Austrália, Finlândia e Suécia. Este bloco possui uma moeda única que é conhecida como o euro, um sistema financeiro e bancário comum. Os cidadãos dos países membros são também cidadãos da União Europeia e, portanto, podem circular e estabelecer residência livremente pelos países da União Europeia. A União Europeia também possui políticas trabalhistas, de defesa, de combate ao crime e de imigração em comum. Ela também possui os seguintes órgãos: Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Conselho de Ministros. É importante ressaltar também, é bom falar que a União Europeia é um bloco econômico que deu muito certo, como a gente pode ver atualmente. O euro é a moeda que mais vale mais até mesmo que o dólar, que é dos Estados Unidos, e sendo os Estados Unidos a maior potência mundial, a Europa consegue com o euro sobressair sobre os Estados Unidos. Na União, os objetivos são mais amplos, abrangendo a criação de regras comuns do comércio com países exteriores ao bloco. O mercado comum implica numa integração econômica mais profunda, com a adoção das mesmas normas de comércio interno e externo, unificando as economias, e, no estágio mais avançado, as moedas e instituições. Com a economia mundial globalizada, a tendência comercial é a formação de blocos econômicos. Estes são criados com finalidade de facilitar o comércio entre países membros. Eles adotam redução entre os países sobre isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam soluções em comum para problemas comerciais. Em tese, o comércio entre países constituintes de um bloco econômico aumenta e gera crescimento econômico para os países. Geralmente, estes blocos são formados por países vizinhos ou que possuem afinidade cultural ou econômica. Esta é uma nova tendência mundial, pois cada vez mais o comércio entre os blocos econômicos cresce. Os economistas afirmam que ficar fora de um bloco econômico é viver fora de um mundo comercial. NAFTA. O NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, é também um bloco econômico, e os países que o constituem, no caso, são Estados Unidos, México e Canadá. Ele começou a funcionar no início de 1994 e oferece aos países membros vantagens no acesso ao mercado dos países. Estabeleceu o fim das barreiras alfandegárias, regras comerciais em comum, proteção comercial e padrões e leis financeiras. Não é uma zona livre de comércio, porém reduziu tarefas de aproximadamente 20 mil produtos. Vou falar agora sobre o Mercosul. O Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, foi oficialmente estabelecido em março de 1991. É formado pelos países da América do Sul, que no caso são o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E futuramente aguarda-se a entrada de novos países membros como Venezuela, Chile e Bolívia. O objetivo principal do Mercosul é eliminar as barreiras comerciais entre os países, aumentando o comércio entre eles. Outro objetivo é estabelecer a tarifa zero entre os países e, no futuro próximo, uma moeda única. Pacto Andino, ou CAN. Outro bloco econômico da América do Sul é formado por Bolívia, Equador, Colômbia, Peru e Venezuela. Ele foi criado no ano de 1969 para integrar economicamente os países membros. As relações comerciais entre os países membros chegam a valores importantes, embora os Estados Unidos sejam o principal parceiro econômico do bloco. APEC. A APEC, ou Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, foi criada em 1993 na Conferência de Seattle, nos Estados Unidos da América. Este bloco econômico tem diversos países membros, e você tem alguns deles aqui, que no caso é Estados Unidos, Japão,
China Formosa ou Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Malásia, Filipinas, Austrália, Peru, Vietnã, Chile, entre outros. E somadas as produções industriais de todos os países, chega-se a metade de toda a produção mundial. Quando estiver em pleno funcionamento, que é previsto no caso para 2020, será o maior bloco econômico do mundo. Benelux. Considerado o embrião da União Europeia, este bloco econômico envolve a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O Benelux foi criado em 1958 e entrou em operação em 1º de novembro de 1960. ALCA. A ALCA, ou Área de Livre Comércio das Américas, é uma proposta dos Estados Unidos da América de integração comercial que, se concluída, abrangerá todos os países das Américas, com a exceção de Cuba. Os países membros da ALCA terão entre si preferências tarifárias. O objetivo é que as tarifas para o comércio intrabloco sejam reduzidas até que fiquem zeradas, facilitando o fluxo de bens e serviços na região. 6. Criada em 1991, a Comunidade dos Estados Unidos Independentes, ou como é chamada, CEI, constitui-se num bloco político-econômico que reúne 12 das 15 repúblicas que formavam a antiga União República Socialista Soviética, ou URSS. A CEI, com uma população de 237 milhões de habitantes, está organizada em uma confederação de estados, que preserva a soberania de cada um. A comunidade prevê a centralização de forças armadas e o uso de uma moeda comum, que é o rúbio. Seu PIB é estimado em aproximadamente 587 bilhões e os países membros da CEI são Armênia, Cazaquistão, Federação Russa, Moldávia, Quirguistão, Turcomenistão, Ucrânia, entre outros.